Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura de teste de software lá no Google. E aí galera, beleza? Antes de começar o vídeo aqui, eu queria fazer um convite para vocês, que eu estou começando a movimentar o meu Instagram. Eu não tenho muita gente lá me seguindo, eu queria pedir para você me seguir lá. Eu estou pensando em colocar alguns trechos de vídeos bem curtinhos, em formato que fica mais legal lá no Instagram. E também vou postar algumas coisas também, tanto nos stories quanto posts mesmo. E depois, quando eu tiver mais audiência, eu estou pensando até em abrir as caixinhas lá para tirar dúvidas de vocês. Então, se você puder, se você usa o Instagram, me segue por lá. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre teste com vocês. É interessante porque as técnicas de teste de software, elas são bem antigas. O livro mais seminal que eu tendo a utilizar nos meus cursos de teste é o The Art of Software Testing, cuja primeira edição é de 1979, ou seja, de 50 anos atrás. Agora, essa questão de teste automatizado, ela é um pouco mais nova. O primeiro framework que saiu de teste automatizado é o S-Unit. Esse S vem de Smalltalk e foi desenvolvido por ninguém mais, ninguém menos do que o Kent Beck. E depois saiu também o J-Unit, ou seja, Java Unit, que é o framework de teste automatizado para Java. Então, o que acontece, né? Essas técnicas de teste que já existiam, elas já eram utilizadas para você verificar os seus casos de teste, para você verificar a qualidade do seu conjunto de testes. Mas essa ideia de você automatizar o teste, ou seja, de você ter programinhas mesmo, funções que vão executar o seu programa para avaliar o seu programa e aumentar a confiança no seu programa, elas são mais novas. E uma curiosidade bem legal do JUnit é que ele foi desenvolvido, né, a primeira versão dele foi desenvolvida durante um voo do Kent Beck com o Eric Gama. Então foi uma parceria desses dois num voo que ia de Zurich para Atlanta, para o Uppsala, em 1997. O que acontece é que o Gama já manjava um pouco de Java e aí o Kent Beck chamou ele para desenvolver uma primeira versão do framework de teste de unidade, ou teste automatizado, na verdade, para Java. E aí eles fizeram essa ferramenta usando o TDD. Então imagina, uma ferramenta de teste automatizado desenvolvida utilizando o TDD. Se você já viu o Test Driven Development by Example do Kent Beck, a segunda parte do livro ele desenvolve também uma ferramenta de teste automatizado em Python usando o TDD. É uma coisa bem interessante também, meio recursiva, né? Coisa que a gente gosta aqui na computação. Então essa ideia de teste automatizado ela realmente pegou na indústria. Ela veio principalmente, né, com o desenvolvimento desse ferramental, desses frameworks para teste automatizado, que foram desenvolvidos para várias linguagens, e também com o movimento de desenvolvimento ágil. Então, está bem nas bases mesmo do desenvolvimento ágil você utilizar testes automatizados. E desde o começo, né, o Kent Beck veio com essa ideia de test infected, que é quando a pessoa fica meio viciada em desenvolver testes. De fato, não sei se você é assim, mas eu sou assim, eu adoro desenvolver testes. Parece aquele negócio que eu falei para vocês de comer a salada primeiro. No começo é meio ruim, mas depois você acostuma. Eu também já vi uma comparação de TDD com ir à academia. De fato é uma coisa meio chata, às vezes a pessoa paga a academia, vai um pouquinho e depois desanima. Então é uma coisa um pouco difícil de você adotar, mas que faz muito bem para a saúde do sistema. Assim como a academia faz muito bem para a nossa saúde. Mas então essa ideia de teste automatizado pegou mesmo na indústria. No começo, de fato, né, existiam as técnicas de teste, mas não essa ideia de realmente você ter uma base de testes automatizados para o seu código. E uma das empresas que pegou muito essa cultura de teste foi o Google, desde o começo. Então, de fato, eu visitei o Google duas vezes, em 2007 e em 2017. Em 2007, eu fui convidado, junto com a professora Cristina Lopes e outros alunos dela, em particular o Joe Osher e o Sushil Bhattacharya, que são desenvolvedores hoje lá nos Estados Unidos, e também, se não me engano, a Sarah estava lá também, que é uma aluna da Cristina que hoje trabalha no Google. Aliás, é uma das pessoas que eu coloquei na lista para tentar bater um papo aqui no canal. Então, na segunda vez que eu fui lá no Google, houveram algumas perguntas sobre a questão de teste. Já fiz 2 vídeos aqui no canal, bem no começo, falando dessas visitas no Google. Se você quiser dar uma olhada, nesses vídeos eu falo com mais detalhes sobre essas visitas. E o engenheiro do Google que estava lá, mostrando pra gente, falando sobre como que funcionam as coisas por lá, falou que todos os desenvolvedores têm que desenvolver testes e para comitar código tem que ter teste. Isso é confirmado nesse artigo, que é escrito pelo Mike Bland, que trabalhou no Google. Esse artigo é espetacular, chama Go to Fail, Heartbleed.
and Unit Testing Culture, aqui ele chega a falar o seguinte, ó, sobre uma equipe do Google. The Google Web Server team took a hard line. Eles eram duros. No code was accepted without an accompanying unit test. Nenhum código era aceito sem teste de unidade que o acompanhava. E aqui ele fala isso aqui que é muito importante, né, pessoal? Ele fala o seguinte, ó. Lavar as mãos apenas não faz um médico, nem salva um paciente. Mas a gente não confiaria num médico que não lavou suas mãos. Como desenvolvedores de software, nós deveríamos assumir um dever de cuidado similar para com os nossos usuários. Ninguém deve confiar em software desenvolvido sem testes de unidade. E repara que esse é um vídeo de 2014, ou seja, de fato a cultura de teste no Google ela é muito forte. Isso daí é fato, né, pessoal? Não tem como a gente fugir de ter uma base boa de testes. Tem um fato também que acontece lá no Google, que eles têm tantos testes que eles têm até problema com aqueles testes que se chamam flake tests. São testes não determinísticos. O que é um teste determinístico? Sempre que você roda com a mesma entrada, ele tem que dar a mesma saída. Quando você dá a mesma entrada e às vezes ele dá um resultado, às vezes dá outro resultado, ele é chamado de flake test, quer dizer, ele não é determinístico. Em geral, isso acontece por algum problema no ambiente de desenvolvimento, ou seja, sei lá, algum arquivo que é necessário para aquele teste, ou alguma questão com a memória, sei lá, dá algum estouro de memória e isso afeta os testes. Então, de maneira geral, a gente quer que nossos testes sejam determinísticos. Mas, de fato, isso acontece muito lá no Google, deles terem flake tests. Eu já vi até o Kent Beck falando que vocês sabem que o Kent Beck trabalhou 8 anos no Facebook. Eu já vi ele dizendo que lá no Facebook, eles até chegavam a apagar esses flake tests, porque eles deixam de ser sinais. Ou seja, se o teste às vezes falha, às vezes passa, não dá pra gente confiar nesse tipo de teste. Então, em 2020, se a sua empresa não tem uma boa base de testes, é bom que você corra atrás e realmente procure fazer os testes. É muito difícil você refatorar um sistema sem nenhum teste, sem uma boa base de testes. E você, desenvolvedor, em específico, você, desenvolvedor, pessoalmente, precisa investir na sua habilidade de desenvolver testes, de testar o seu próprio código. Como o Mike disse ali, é um dever nosso testarmos o nosso próprio código. É claro, você tem equipe de QA, mas a equipe de QA ela vai tratar realmente de bugs mais complicados. Porque de fato, né, pessoal, mesmo fazendo teste de unidade, a gente não garante que a gente cobriu todos os casos no nosso código. É um V0 mesmo. E o que eu estou falando aqui não é exatamente o TDD, porque você pode fazer o teste depois, ou na medida em que você vai desenvolvendo o código. De fato, eu perguntei lá para o Joe Osher, que é esse meu amigo que trabalhou no Google por um tempo, eu perguntei se eles usavam TDD. E ele me disse que, naquela época, as equipes que ele tinha contato não usavam TDD, mas faziam um teste sempre junto ou um pouco depois. E, de fato, quando ele estava escrevendo o e-mail, ele falava, caramba, para dizer bem a verdade, eu estou escrevendo um teste de unidade agora mesmo. Isso lá por 2007. Agora, tem essa pergunta aqui que eu achei bem legal no Quora, que pergunta se as equipes do Google, do Facebook, utilizam TDD para escrever software. Se sim, qual que é a porcentagem aproximada de equipes que fazem isso? E aí eu achei bem legal essa resposta aqui que está em destaque. É do Jess Humble, que ele trabalha no Google e também é professor na UC Berkeley. Ele fala aqui, ó, a importância dos desenvolvedores escreverem teste de unidade é enfatizada no processo de entrada da pessoa na empresa e na nossa documentação interna. E também é discutida publicamente em vários locais. Então existe esse livro aqui, Software Engineering at Google, que eu já dei uma olhada e de fato ele fala bastante sobre teste. Aqui ele também fala sobre aquele artigo que eu acabei de falar, que está lá no site do Martin Fowler, e outro aqui falando sobre TDD e mais um capítulo daquele mesmo livro. E essa parte aqui eu achei espetacular, pessoal, olha que interessante. Eu certamente escrevo meu código usando TDD por default. Então eu particularmente tenho percebido que a porcentagem de desenvolvedores que usam o TDD por default, como o Jazz ali, ela é meio pequena. Mas eu tenho a impressão que essa porcentagem está aumentando com o tempo. E eu também tenho esse papel aqui e quero ajudar os desenvolvedores a adotar cada vez mais o TDD. Como eu já disse várias vezes aqui, é uma prática espetacular. Então era isso, galera. Só um pouquinho sobre a cultura de teste no Google. Vale a pena você investir em testes automatizados, mesmo que você não faça o TDD. E mais pra frente a gente com certeza vai continuar falando sobre esse assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.